Olá, esse é o Balbúrdia Ambiental, o podcast do PET Conexões Gestão Ambiental do IFRS Campus Porto Alegre. O programa Educação Tutorial é um programa federal que tem por objetivo promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos da graduação, através da promoção de ações de pesquisa, ensino e extensão. O episódio de hoje vai ser apresentado por mim, Murilo, aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, pelo Alexandre, que é do curso de Graduação em Tecnologia de Gestão Ambiental, e pela Michele Leão, que também é da Gestão Ambiental. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o Dia Nacional da Habitação, uma data criada em 1964 em homenagem à aprovação da Lei do Sistema Financeiro de Habitação e da BNH, o Banco Nacional de Habitação. A gente vai fazer uma reflexão sobre o desafio de Porto Alegre quanto à habitação e as mudanças climáticas, como a cidade tem se adaptado ou não a esses desafios. A urgência climática é, de fato, uma realidade crescente. As cidades precisam se adaptar para enfrentar seus impactos. Em maio, uma cheia afetou gravemente o estado do Rio Grande do Sul, atingindo um grande número de residências e desalojando muitas famílias. Neste contexto, a iniciativa como a Cozinha Solidária foram essenciais, servindo 250 mil refeições durante a emergência. Essas ações reforçam a importância da solidariedade e da preparação para os eventos climáticos extremos, que tendem a se intensificar com o aquecimento global. A cheia também evidenciou a fragilidade da infraestrutura urbana, destacando problemas recorrentes como a falta de planejamento adequado, drenagem insuficiente e áreas de risco. Esses eventos extremos expõem a vulnerabilidade de Porto Alegre e outras cidades que ainda precisam investir mais em infraestrutura resiliente e em medidas de prevenção para mitigar os efeitos da mudança climática. A cheia mostrou mais uma vez a urgência de políticas públicas que priorizem a adaptação urbana e a proteção da população vulneráveis. Bom, gente, vocês estão escutando essa barulheira aqui ao redor? Então, a gente hoje está na Cozinha Solidária da Zenha. Sobre o MTST, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É um movimento social que nasceu em 1997 com o intuito de garantir o direito constitucional à moradia digna para todas e todos e todes. Ao longo das últimas décadas, o MTST cresceu, ganhou visibilidade nacional e se faz presente em 14 estados, sendo um dos mais importantes movimentos sociais urbanos da América Latina e estando à frente das principais mobilizações sociais da esfera progressista no Brasil nos últimos anos. O MTST é um movimento de moradia, mas essa luta sempre transbordou. Esse projeto direto e o movimento foi muito além. A luta é por teto, trabalho e pão. No auge da pandemia de Covid-19, o problema da fome e da miséria aumentou consideravelmente. E foi dentro deste cenário que nasceu o projeto Cozinha Solidária, uma ação criada pelo MTST com foco em trazer alimentação de qualidade a quem mais precisa. Hoje já são 47 cozinhas, e o Fernandão daqui a pouco vai poder atualizar para nós, em pleno funcionamento, espalhadas por 3 estados e no Distrito Federal. Aqui em Porto Alegre, a Zenha, Mário Quintana, Nosso Senhor do Bonfim e Lami. Bom, acho que sem mais delongas, temos aqui hoje a participação do Fernandão, que é uma das lideranças da Cozinha Solidária da Zenha. E, bom, primeiro agradecer a tua participação, Fernandão, a tua acolhida para este grupo do Instituto Federal aqui e dizer que a gente está bem feliz de estar aqui. A gente estava muito, assim, animado por vir. Alguns já conhecem, eu já conhecia, mas a gente está bem animado por poder pensar o Instituto Federal, a Cozinha Solidária, poder apresentar, porque muitos alunos escutam esse podcast, professores, e até poder vislumbrar no futuro, quem sabe, cada vez mais parcerias. Então, passo a palavra para ti, se tu puder, Fernandão, além de te apresentar como é que chegou no movimento e contar um pouco para nós essa relação MTST até chegar à Cozinha Solidária. Então, saudação a todo mundo, muito bom estar aqui também com vocês. Acho que da mesma forma, nós também temos uma grande felicidade de estar podendo ter esse momento, porque para nós é fundamental, o ensino público de qualidade e que a gente priorize, essas políticas públicas que garantem, que todas e todos tenham acessos
né, o mais equilibrados possível, né, dentro de uma realidade de direitos para todos e todas. Então para nós é muito bom e trazer essa realidade, né, para quem está na universidade, que já conseguiu acessar e que está nesse processo, também é a gente pensar, né, o que a gente vem construindo aí de soluções reais, né, para o mundo, porque muitas vezes a gente fica em soluções impostas pelo mercado, né, que não nos dão uma perspectiva real de transformação. Então, para nós aqui é muito bom estar com vocês e poder ter esse momento aqui de troca. A cozinha solidária de emergência, né, da Azenha, do MTST da Azenha, está aberta. A gente, né, tem essa caminhada. Hoje, como vocês relataram, são outras cozinhas que também fazem parte dessa rede. Né? Também tem as ocupações, a ocupação Povo Sem Medo e a ocupação Maria da Conceição Tavares, que são territórios que a gente vem construindo, né, a luta pela moradia. Então é isso, muito bom. Maravilha. Como é que chega o MTST até a cozinha solidária, Fernandão? Conta um pouquinho pra gente, como é que acontece esse recorte, essa história. Então, o MTST chega em Porto Alegre, né, depois do processo da Copa do Mundo, né, dos comitês populares da Copa, da luta da Tronco, né, o comitê popular que funcionava no ponto de cultura quilômetro de Papo ali no Cristal. Né, então teve um processo de resistência nacional, né, questionando, né, o processo da Copa, e depois desse momento, né, o MTST foi um dos movimentos que somou nessa luta também, e a gente acabou iniciando a construção, né, sendo convidado a iniciar a construção do movimento aqui no estado, e é isso que a gente vem fazendo desde lá, então, nessa caminhada aí. E aí a cozinha, ela nasce, né, primeiro, a cozinha é um espaço de acolhimento, né, ancestral, né? Então é um espaço que, né, acho que tem muita identidade com as pessoas, porque é o espaço de acolhimento da casa, da ocupação, né, da cidade, né? Então são espaços que acolhem, são espaços que garantem, né, aquele momento da alimentação, né, então isso já era algo natural. Agora, durante a pandemia, né, foi algo que, quando se falava em garantir a imunidade, se falava em lavar as mãos, se falava em, né, usar, né, produtos, equipamentos de proteção, as pessoas dialogavam com a galera que não tinha, né, uma casa, não tinha uma torneira, não tinha alimentação para garantir essa imunidade e que estavam expostas, e que a cozinha acabou sendo, né, só a cesta não ajudava, porque as pessoas também não tinham dinheiro para o gás, as pessoas também tinham tempo para produzir a comida que poderiam estar fazendo outras coisas. Então foi uma somatória, e a experiência, né, na Argentina dos comedores populares, né, que é uma experiência que vem também da crise na Argentina e que foi uma solução popular, né, que garantiu a alimentação e esse momento, assim, tipo, com fome nem lutar a gente consegue, né? Então, assim, realmente, então, para poder fazer a luta, né, fazer as denúncias, para poder estar, né, na caminhada, é importante ter uma alimentação. Isso, né, acabou sendo um processo que gerou essa iniciativa teve uma grande repercussão e gerou um processo, né, da gente conseguir transformar isso numa política pública, né, de colocar isso dentro do sistema nacional de segurança e soberania alimentar. Então hoje é uma ferramenta do combate à fome, as cozinhas solidárias, e com, né, dentro do projeto do PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ter, né, a cozinha como uma ferramenta, uma iniciativa, uma política pública, para nós também foi uma conquista muito importante para o movimento, de garantir, né, esse apoio para as cozinheiras, para os cozinheiros, para o pessoal, né, poder ter equipamentos qualificados, precarizar, ter um cuidado com a vigilância, para poder ter alimento de qualidade. E o que para nós é o mais transformador da política das cozinhas, que é a gente poder comprar comida de verdade, né? Comida de qualidade, comida sem agrotóxicos, comida da agricultura familiar, né? Para nós a gente faz uma ponte derrubando esse muro, né, que se fala muito campo-cidade, né, mas os dois estão na cidade, né? O urbano e o rural estão na cidade, né? O plano diretor determina coisas, se tem ou não tem zona rural, quem determina é um plano diretor, e a gente precisa tirar esse muro, que parece que quem está no campo é uma coisa, quem está na cidade é outra. São parte do mesmo sistema, assim como não tem meio ambiente inteiro, não tem, né, a cidade e o campo, né? Tem uma realidade que depende, que tem uma interdependência que é fundamental, e a gente está vendo cada vez mais que se não temos
população, trabalhadores cuidando do campo, não tem os povos cuidando do campo, na cidade a gente vai sofrer, né? Então, uma perspectiva de a gente poder, e a cozinha faz isso, ela integra. Então, quando a cozinha faz isso, ela é não só segurança alimentar, né, que é garantir o valor nutricional para as pessoas, mas é a soberania alimentar, que é pensar um projeto político de ocupação do território, né, de lutas e conquistas de direitos para a população, e com isso resultar, né, numa menos diferenças e mais igualdade nesse acesso à alimentação, que é algo que pode lesar uma pessoa pro resto da vida, né? Então, assim, a gente sabe que uma mãe amamentando, uma mãe grávida, uma criança, um idoso, né, a questão da alimentação ela é muito sensível. Então a gente pode, esse dito de que todo mundo direitos iguais, não, né, são diferentes, são pessoas com acessos diferentes e que podem, e com certeza vão ter vidas diferentes porque os direitos não são garantidos. Então, se não tiver comida, não vai desenvolver o corpo, não vai desenvolver a mente, não vai poder ser um ser pleno nos seus direitos, nas suas capacidades. Então, por isso a coisa é urgente, né? Por isso é café da manhã, almoço e janta, né? Não é um dia, né? São 3 momentos num dia que a pessoa pensa em comida, pensa em fome, né? E mesmo que isso seja algo arbitrado pelo mundo ocidental, né? É como as pessoas pensam, né? Então, a realidade hoje é essa: no mínimo 3 vezes de fome por dia, se não tiver esse direito garantido. Muito bem. Eu percebo que a cozinha solidária aqui da Zenha, para além de prestar todo esse apoio, né, solidário, social, ter essa visão que deveria ser a básica, mas que ainda se destaca como sendo, né, a frase aqui é almoço grátis, né, porque a gente aprende, né, entre aspas, que não existe almoço grátis, que é o que querem que a gente aprenda, né, Fernando? É como a gente é ensinado, né, e quando a gente passa aquilo é almoço grátis, a gente, algo bate no sentido de pensar, não, mas peraí, tem alguém que está invertendo a lógica. Tem alguém que está fazendo alguma coisa que não estava no programado, entre aspas, né? Que na verdade deveria ser o contrário. E me ocorre te ouvindo, né? E entendendo esse lugar da cozinha solidária também, esse lugar de encontro que acontece ali dentro da cozinha e nessa logística toda que vocês organizam, porque não deixa de ser também um encontro de pessoas que vão acabar trocando e vão poder ir para outras lutas, batalhas, frentes juntos, né? Participando de coletivos diferentes, ou agregando ao MTST, ou até se reconhecendo nesse lugar, né? Acho que, não sei se eu já vi, acho que foi tu falando, né, num discurso, que falou assim, ou foi o Caio, né? Ou tu paga aluguel, né? Tu ganha um salário mínimo, tua família ganha 2 salários mínimos, tem uma renda, tu paga aluguel, tu é também uma pessoa sem teto, né? Então acho que é um espaço também pra gente se reconhecer dentro das demandas, das dificuldades, para além do povo que vem e busca comida, e poder, talvez, partir para a luta juntos, né? Então, impressões da cozinha solidária que me batem, assim, te ouvindo falando. E mais uma questão também que, assim, te ouvindo falar, me bate muito forte, que é assim, que além de todos os desafios que tu traz, a gente tem um desafio atual, que é a emergência climática, que ainda entra como um adendo a tudo que tu traz. Porque daí a gente tem os conceitos de racismo ambiental, que é sobre a desgovernança, é sobre justamente a falta do olhar do poder público em geral, para quem mais precisa. Essa discriminação, no acreditar que todo mundo tem o mesmo direito, mas na realidade, bem como tu falou, os direitos não são iguais, cada um tem uma posição, cada um tem um lugar que acaba colocando ele com direitos maiores ou piores do que as outras pessoas. Sim, e durante os desastres ambientais isso fica muito explícito, né, Fernando? Isso vem como um espelho gritante, né? Quais são os últimos bairros de Porto Alegre que, vamos só pegar pós-enchentes, receberam a recolha dos resíduos na rua pela coleta, né? Quem ficou com tudo aquilo armazenado mais de um mês, eu soube que teve comunidades que ficaram até o mês de setembro, né? Eu que moro na região central já estava achando um absurdo que ficou 20 dias, né? E pessoas que ficaram até assim, então assim, aí a gente entra com todas essas nuances que a crise ambiental ainda deflagra, né?
representa como um grande espelho. Esse atravessamento existe dentro da conversa do MTST, das cozinhas solidárias, que é o quanto vai aumentar ou pode aumentar as demandas em relação aos refugiados do clima dentro da nossa cidade. O MTST tem dito, né, em alguns espaços, que o negacionismo é uma fábrica de sem-tetos, né? Então, esse processo, né, de não que o capitalismo impõe, né, sobre o território, sobre as vidas, né, é isso. Então, quando a gente fala que aqui tem almoço grátis, é justamente isso. A ideia é contradizer essa mentira repetida muitas vezes, né, e dizer que o alimento não deve ser mercadoria, né, dessa forma como é visto, onde alguns lucram e outros passam fome, né. Não é possível que essa mesma métrica, essa mesma lógica seja imposta, assim como não é possível que seja na educação, assim como não é possível que seja na saúde, assim como não é possível que seja na moradia, né. Então existem os direitos e as pessoas terem dignidade, né, é fundamental nessa reflexão. Então, a gente nos últimos tempos viveu uma pandemia onde parecia que a gente tinha realmente desnudado essa injustiça toda e que todo mundo tinha entendido, mas não, né? Tivemos várias catástrofes ambientais que geraram várias consequências para várias famílias e também parecia que, né, estava exposto, né, toda a luta de classe, todo o processo de preconceito, né, de segregação social. Está na história da cidade, está na história das cidades, né? Está na história da sociedade, né? Que é isso, é privilégios para alguns, né? Exploração para outros, e isso como um pacto social estabelecido, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente começa a recriar, porque o movimento é isso. O movimento não é um movimento de entregar marmita, né? É um movimento de luta pela moradia. E a luta pela moradia para nós, ela é dentro do território, na periferia, né, vivenciando e com essa realidade do que a periferia tem passado. E a fome é uma realidade na periferia, né? A fome é uma demanda que nos atravessa, né, no trabalho de base, no trabalho territorial. Então, né, a própria dificuldade hoje, né, de acessar esses territórios, seja por políticas, né, de extrema direita, seja por grupos, é muito complexo. Então, realmente, a cozinha é um processo que, né, ela agrega e ela possibilita, né, que seja uma trincheira na luta por direitos, né, por moradia, por saúde, por educação. E o movimento, né, também entende as cozinhas como um trabalho de base, como um território, né, e uma demanda que a gente vem desenvolvendo com a sociedade, né, como o movimento fortalece a organização popular, né? Traz método, traz forma de organização, traz uma proposta nacional, agrega, né, no país, faz com que a gente tenha força para encarar, né, essa disputa política nacional e que as nossas políticas sejam, né, encaminhadas, a política que a gente traz do território possam ser as pautas que hoje a gente discute na sociedade. Então, no momento da enchente, né, a gente já tinha algumas experiências nacionais, onde a gente, a partir de uma situação de crise, a gente estabelecia, né, uma cozinha de emergência. Então a gente teve, né, no Vale do Taquari, né, junto com outros movimentos, como o MAB, o pessoal do Movimento Pequenos Agricultores, a gente teve no território, teve lá organizando cozinha na primeira enchente em setembro. Depois disso a gente também se organizou, né, quando começou aqui a situação, a gente foi vendo como é que ia acontecer, a gente agregou vários grupos para construir essa cozinha de emergência, né, que pudesse fazer efeito. Pressionamos o governo, né, para políticas que fossem feitas com os movimentos sociais, não é política com o governo estadual, nem política com o governo municipal, mas sim com os movimentos sociais, para a gente conseguir encarar essa realidade. Então essa cozinha aqui da Zenha, que servia 400 marmitas por dia, né, de segunda a sexta, começou a servir 4.000 marmitas de segunda a segunda, né? Então foi uma transformação. Foram 33 territórios no município que a gente tem mapeado, que foram, né, bairros, comunidades que receberam, né, alimento da cozinha. Foi uma logística toda para distribuir essa comida também, teve muita gente que participou, sendo voluntário, né, com a carona solidária, vinha com carro, a gente organizava, levava as marmitas. Então foi realmente uma mobilização muito grande
muita gente que somou aqui de apoiador, né? Muitas doações também a gente recebeu, né? E que tudo isso garantiu que a gente conseguisse montar essa estrutura e hoje expandir, né, as cozinhas, da cozinha da Zenha para a cozinha do Bonfim, para a cozinha dos normalistas, para o Lami, e estamos construindo mais 2 cozinhas que a gente está vendo e outras parcerias com outras iniciativas de cozinha também que a gente vem somando, como a Amada Massa, com o pessoal do samba lá eu vou me lembrar o nome agora, mas do pessoal também ali da Mistura aí. Né? Então, assim, várias iniciativas que a gente também foi, a partir de sendo parceiros, as iniciativas com os outros movimentos, com o MAP, com o MPA, com o Movimento de Catadores, o Movimento Nacional de População de Rua, porque realmente, gente, não tem como a gente encarar isso sozinho, né? É inviável a gente pensar uma solução que não seja coletiva. Para ter força para fazer as coisas, a gente precisa, né, de muita gente e muita troca, porque também cada um tem uma experiência, né, cada um tem um foco e a gente, quando junta, consegue construir coisas mais completas, mais complexas, como nos exige esse momento, né? A natureza é complexa, né? Ela não é simples. Mas ela pode ser vista de uma forma simples também, né? Porque as coisas são lógicas. Então é um pouco essa perspectiva de se apropriando, e a partir dos processos das cozinhas a gente hoje, né, tem tanto territórios que a gente vem trabalhando na moradia, quanto territórios que têm construído cozinha, quanto territórios que têm feito a luta por moradia mais direta com a ocupação, né? Então a ocupação da Maria da Conceição Tavares, ela entra num outro ciclo, né, que passada a primeira fase da emergência, que a gente precisava, né, garantir que as pessoas não passassem fome, a gente construiu um outro momento que foi a luta pela moradia, né, buscando o abrigamento digno, né? Então a gente vinha falando de cidades temporárias, cidades de refugiados e outras propostas que até agora não saíram do papel e que a gente precisava de uma iniciativa rápida, né? Então o abrigamento era muito importante, tinham muitos prédios públicos, muita casa sem gente, muita gente sem casa, que a gente queria, né, era uma solução rápida, e a solução da ocupação do prédio do INSS foi uma solução dessa, onde a gente conseguiu, né, o abrigamento da galera e também pensar uma solução real, né? Pensar uma solução de moradia que, de certa forma, esteja alinhada a esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, a gente pensar a dinâmica de trabalho com a moradia, como construir casas, como reorganizar imóveis vazios que estavam sem cumprir a função social, e a gente conseguir, a partir disso, né, transformar isso em moradia. E, ao invés de falar de carbono, né, reduzidos, nós vamos falar de mineração reduzida. Quanto de mineração de areia não vai ser feito se nós usarmos esses prédios? Quanto de mineração de aço não vai ser feito se a gente fizer esse aço? Quanto de água não vai ser consumida se a gente usar essa solução? Né? Quanto de energia não vai ser gasta se a gente usar? Então, soluções reais, né, partindo para a garantia do direito à moradia, para a garantia do direito à cidade, para a garantia de uma ideia de um território com mobilidade plena, né? Então hoje não é largar a galera lá na periferia da periferia sem infraestrutura, é a galera ocupar onde tem estrutura, e que a partir disso, né, a gente possa garantir essa inclusão, né? Inclusão está próximo da universidade, está próximo, né, de outros processos que a gente consiga garantir que o pessoal possa fazer esses direitos. Então, uma solução mais integral, né? Então, pensando mais interfaces da cidade e até pensando o centro, né, como um espaço desumanizado, né, onde a gente tem, né, um horário comercial e depois tem um vazio lá dentro, né? Então, realmente, humanizar o centro com políticas públicas, trazendo os trabalhadores, sendo um espaço de apoio para os trabalhadores. Então, essa é a nossa intenção com a ocupação Maria da Conceição Tavares, né, que é mais ou menos a ideia da gente poder estar construindo no futuro um projeto de reciclagem do prédio. Políticas públicas, como programas sociais, programas de habitação, para a habitação Maria da Conceição Tavares está sendo desenvolvido com o governo federal, lá é federal, né? Prédio federal, no caso, né? O INSS. Está sendo desenvolvido isso para aquelas famílias que já estão lá. Como é que está sendo esse processo com a ocupação? As famílias que estão lá estão numa situação assim, realmente
elas muitas vezes não acreditam que estão num lugar seco, elas não acreditam que estão num lugar seguro, elas não acreditam que estão num lugar que tem uma cama, né, que elas conseguem dormir no horário, que as crianças estão seguras, elas não acreditam que ali tem um cuidado com saúde, elas não acreditam que tem a comida toda, né, em todos os momentos de alimentação tem comida, que eles conseguem produzir a sua própria comida, conseguem ter essa autonomia, né, cada um que tem o que traz, né, está colocando então essa construção de sociedade, de relação humana, né? Então, assim, é um espaço também que também nos ajuda nessa humanização. Então, né, quem sabe fazer um pão, quem sabe fazer um prato de comida, quem traz uma... Então, ele se torna uma relação, e também isso, as crianças, as pessoas que estão na volta, os idosos. Então, assim, a gente pensou mãe solo. Então, são várias realidades que realmente, por si só, vivendo em sociedade, elas já sofrem mais do que as outras. Então é quase como falar ao contrário do racismo virtual. A pessoa já tem um sofrimento extremo, né, para estar viva, para manter as estruturas, para manter a dignidade, e essa pessoa, né, acaba sendo colocada como uma igual. Então tratar desiguais como iguais é uma forma de desigualdade, né, é uma forma de reforçar a desigualdade. Então essas pessoas realmente estão, o público na cozinha, e aqui, tipo, na cozinha a gente tem uma fila. A fila, quem come primeiro são as mulheres, as crianças, as pessoas com deficiências, né? A comunidade LGBTQIA+. Esses são os primeiros que comem na cozinha. Depois vem homens com mais de 60 anos e depois homens com menos de 60 anos. Então, todos sofrem, né? Todos são excluídos, vivem numa realidade do não permanente. E aí chega na cozinha, ainda tem uma regra, né? Mas a partir dessa regra a gente consegue dizer que existe uma desigualdade mesmo ali, nessa no grupo, né, da ponta da exclusão, existe diferenças. Tem uns que, nem mesmo nesse grupo, tem uns que sofrem mais que outros, tem desafios maiores que outros. Então essa própria consciência desenvolvendo, né, falando que nós temos um almoço grátis, nós estamos, né, dizendo que nós somos anticapitalistas, né, que a gente acredita num outro sistema de relação. Quando a gente está, né, buscando agricultura familiar para ter alimentação, a gente está dizendo que a gente acredita na reforma agrária, acredita na luta pela terra, acredita na produção sem agrotóxico, a gente acredita, né, que a população pode buscar essas soluções dentro das próprias comunidades. E aí quando a gente fala da questão de clima, né, são várias as falsas soluções ofertadas pelo mercado, né, várias falsas certificações, falsas garantias, né? Toda uma culpa de que quem está na cidade é que está impactando o meio ambiente, né? Os caras chegaram ao cúmulo de falar da água do escovar os dentes, né? Quando tem uma empresa de celulose, né, aqui na frente de Porto Alegre, que além de destruir o Pampa, né, além de consumir a água do Pampa, os caras ainda estão, né, aqui usando a água e colocando em risco a nossa água, né? Porque se qualquer uma daquelas como é que se chama, de tanques de rejeitos que eles têm lá virar, né, e na enchente eu não sei se não virou, né, porque eles estão na borda né, ali. Então são coisas que assim, às vezes é colocado de um jeito que a gente, né, a culpa, e aí essa questão do carbono, né, e dessas soluções, elas não realmente trazem essas soluções para a população, né, e por outro lado elas trazem uma perspectiva de corresponsabilização, né, e fortalecendo, né, como uma nova economia, né? Então os que lucraram com a desgraça vão lucrar agora com a solução também. Então na nossa parte ter essas soluções é muito importante. A gente tem no curso todo assim, um entendimento que atravessa todas as disciplinas. Creio que, pelo menos na gestão ambiental, posso falar, creio que também na LCN, mas que não é um trabalho sobre o meio ambiente, mas é um trabalho socioambiental, né? Não tem como trabalhar ambiente sem trabalhar as pessoas, assim como não tem como falar das pessoas sem compreender o meio em qual ela está e compreender que tudo é uma coisa só, tá? O problema está justamente em achar que
determinados planos de melhoria ou de redução vão terminar com a crise climática. E quanto a grande questão, o grande problema é a diminuição do consumo, é perder os seus privilégios, é perder o seu conforto e buscar um modelo de justiça social que contemple o todo, né? E não só reduzir ali o meu probleminha para eu ficar menos culpada que eu estou gastando menos água, né? Mas não é por aí o caminho, assim, pelo menos assim, do que a gente vai percebendo. Claro que a gente acaba aprendendo no curso várias técnicas, várias estratégias e vários, enfim, ensinamentos que podem ser aplicados. Mas não é por falta de técnica que a gente chegou aqui. Exato. Então não é pela falta, sim pela falta de uma técnica politizada, que ela integre essa relação também, não só na solução, mas na aplicação dela, né? No entendimento do todo, né? Que é o que a gente chama também de tecnologia ancestral, né? Seria a gente tentar compreender com as comunidades, né? Como se vive de forma harmoniosa com o meio e de forma mais justa também, né? Com o meio e com as pessoas. Eu acho que é isso aí, esse é o ponto, assim, agora, nessa discussão de clima, a gente teve o evento aqui agora no Plano Clima, e o que a gente diz é isso, não tem como pensar a discussão do clima sem pensar a questão fundiária, né? Sem pensar que hoje o Brasil ainda vive um conflito fundiário que é razão de ser de violações de direitos, de violência no campo, violência na cidade, e que a única solução comprovada historicamente é que os territórios mais preservados é onde os povos cuidam, onde os povos estão. Então, assim, a gente precisa garantir, né, a dívida histórica com os povos, a demarcação das terras indígenas, a titulação dos quilombos, né, a reparação em relação a tudo isso, né, a regulação fundiária dos territórios e comunidades tradicionais, a reforma agrária, né, a reforma urbana, né? Então todo o processo urbano das áreas irregulares, da situação de precariedade, das áreas de risco na cidade hoje, são fruto da não garantia da moradia, do local de moradia, assim como o povo que poderia estar no campo plantando, ou como, né, os territórios que poderiam estar sendo garantidos lá do funcionamento. Então essas situações todas, hoje então não tem como, o primeiro passo é pacificar esse processo histórico, né, nosso, né, de realmente assumir, né, e fazer essa reparação, né, essa dívida histórica, ter uma forma da gente. Então, se tem essa proposta, hoje a gente precisa do campo e a questão fundiária, né, os povos com soberania e autonomia fundiária garantidas, né. Então isso tem sido uma pauta que da cidade nos contempla, né, pela ideia da regulação fundiária, pela ideia de produção de moradia adequada, né, com soluções. Então hoje a gente vem na proposta da Conceição Tavares, a gente está trabalhando com hortas, com biodigestor, com iniciativas de energia solar, com redução do consumo de energia a partir do uso do elevador diferenciado. Então são várias iniciativas que permitem, e para além disso, né, a participação das pessoas no processo, né? As pessoas não tem como ser uma máquina que não te envolve. Então, a gente acredita nisso. A solução é essa, é buscar essa integração, esse ambiente integral, né, e que a gente entenda tudo que faz parte, né, do ambiente aí, que a gente possa, de alguma forma, transformar isso em dignidade, transformar isso em relação com a natureza. Então, para a gente falar em crise climática e pensar em soluções, eu acho que fica dessa conversa que o entendimento de que a mudança ela é estrutural. É isso, Fernandão? A coisa é lá, e juntando um pouquinho de cada lado e mudando a base, a gente pode chegar no ponto de fazer as alterações. Eu acho que assim, uma das principais aprendizagens, o pessoal que gosta muito de falar em resiliência, eu acho uma palavra meio capturada, essa palavra da resiliência, né? Porque ela muitas vezes ela diz quem tem e quem não tem. Né? E a gente constrói resistência, né, na organização. Então, assim, quem estava organizado, né, atravessou essas crises de forma melhor, mais fácil, mais organizada mesmo, né, e garantiu e segura. Porque quem está sozinho, quem se sente um indivíduo sozinho na cidade, né, ela não tem essa segurança, né, que o povo organizado, o povo, né, que está organizado nas suas comunidades tem. Né? Então, isso a gente viu, né? Quando deram o alerta aqui, as pessoas pareciam zumbis andando na rua, né? Porque não sabiam para onde iam, né? Que solução iam dar. Então é isso, eu acho que é organizar-se, né? Não tem como viver em sociedade sozinho,
né? Nós precisamos disso para poder melhorar a vida de todo mundo, e a parte básica é isso: organização popular, poder popular, que o povo se organize e que possa pressionar, governos possa pressionar, e aí sim construir ferramentas de diálogo com as políticas públicas, porque a gente tem direito, e se a gente está organizado a gente consegue fazer. Então, né, deu de carne de pescoço, queremos filé, né, deu de ser cortado, queremos cortar, né, queremos tirar realmente e fazer com que esse povo pare de sofrer e que a gente consiga ter outra condição no dia a dia. E contamos para vocês aqui, para ir encerrando o podcast, que hoje a gente está num dos lugares que é um grande exemplo de tudo isso que o Fernandão está trazendo. Então, essas falas, né, que o Fernandão traz, se te parecem distantes, venha conhecer a Cozinha Solidária, porque aqui a gente tem a vivência do que o Fernandão está falando, né? A gente vê isso acontecendo aqui dentro, né, Fernandão? Bem claro, né? Com a organização social das pessoas e a galera que vem buscar. Bom, posso aproveitar que nós estamos aqui, puxar um grito aqui para a Budanazinha aqui? Por favor! Pessoal! MTST! Pé na luta! Valeu! Bom, gente, então finalizamos aqui o Balbúrdia Ambiental com a presença do Fernandão. Fernandão, obrigada pela tua participação, obrigada pela acolhida aqui e por tudo isso que tu pôde hoje compartilhar com a gente, por vezes até com os olhos marejados, que também nos deixa meio emocionado. E, poxa, sem palavras, obrigada. Eu que agradeço pelo movimento e estamos aí para somar, estamos aí para construir. Acho que o momento nos exige unidade, né? Acho que nós que pensamos desse jeito precisamos estar juntos e para enfrentar o que está rolando. É fundamental mudar, não podemos seguir e só a luta vai trazer mudança. Valeu. Muito obrigado.